Oi, gente, meu nome é Thaís, eu sou professora da pós-graduação, sou psicóloga de formação e sou psicopedagoga, sou mestre em reabilitação do equilíbrio corporal e inclusão social e hoje a gente está aqui para falar sobre educação inclusiva, ok? Vamos lá. Inclusão. O que seria inclusão? Inclusão é um pressuposto epistemológico da abordagem pedagógica inclusiva. Vamos lá. O que seria epistemologia, então? Epistemologia é o estudo do sujeito epistêmico, ou seja, o estudo do conhecimento, ok? O conhecimento ele é construído pelo indivíduo e a aprendizagem é um processo que tem tempo, que tem ritmo diversificado e este sujeito ele constrói esse conhecimento a partir de uma estrutura cognitiva perfeita, ou seja, uma estrutura orgânica perfeita que tenha sido desenvolvida perfeitamente. Aí temos condições ótimas de aprendizagem. Quando existe algum tipo de defasagem ou algum tipo de imaturidade neste processo orgânico, como hoje em dia as crianças entram antes do tempo na escola e são oferecidas estimulações às quais ela ainda não está preparada para aprender, quando existem necessidades especiais, aí temos alguns problemas de aprendizagem. O indivíduo, ele acaba construindo seu conhecimento através da interação que este tem com o meio social externo. Ele tem um ritmo diferenciado, cada um aprende de uma forma. Dependendo da sociedade ao qual pertence, da estimulação, da participação da família, das experiências as quais ele viveu, do como ele partilha os seus conhecimentos e vivências com pessoas, né, nas suas inter-relações, ele vai reconstruindo o seu conhecimento, ressignificando os seus significados, ok? Vamos lá. A formação humana, ela passa por meio de desafios, né? Há necessidade de que ajudemos o indivíduo aprendente a ter uma autoimagem alta, que ele venha através de estimulações positivas e quando ele é bem sucedido, que ele seja aprovado e reforçado, e quando ele não é bem sucedido nessas situações de desafio, que não o desvalorizem, que mostrem a ele que todos nós corremos o risco de não acertar, mas que através de tentativas vamos conseguir chegar lá, proporcionando assim um melhor desenvolvimento deste aluno e, consequentemente, uma segurança maior, uma melhor autoestima, uma melhor autoimagem, uma melhor autopercepção. Eu quero falar um pouquinho para vocês desses conceitos de autoimagem, autopercepção e autoestima.
existe uma grande confusão ou uma grande dificuldade em achar definição para cada um desses conceitos. Todos eles são interligados entre si, sendo que na multidisciplinaridade ou na educação, dependendo da área que se trabalha, os conceitos são diferentes. Por exemplo, em psicologia, o que seria a autoimagem, na medida em que é o primeiro conceito que nos aparece aqui? A autoimagem é a forma como eu me vejo, que parte sempre do referencial externo dado pelo meio social ao qual estou inserido. Por exemplo, a primeira pessoa a se aproximar dos bebês normalmente é a mãe ou o responsável por esse bebê, não é? O que acontece? Se, na medida em que se introduz a cultura para este bebê e vai se ensinando a ele que os nossos códigos linguísticos dentro da nossa língua, que é o português, que a perna dele, rosto, que é diferente, por exemplo, de se dizer face ou de dizer faccia, como se diz em italiano. Cada cultura tem um signo diferente, ou até o mesmo signo, né? No caso do inglês, do italiano e do português, só que a forma de se escrever é diferente e os significados, dependendo da cultura, são mais fortes ou mais fracos. Até para exemplificar, por exemplo, quando você diz você para um espanhol, você está mantendo uma certa distância. Quando você diz tu, o tu para eles é o equivalente ao você para nós, ok? Bom, retomando a autoimagem e fazendo, por favor, espero que tenham feito a relação com o que eu falei da linguística. Quando eu cresço ouvindo que sou bonita, que sou inteligente, que sou simpática, provavelmente a forma como eu me vejo será positiva. Provavelmente a minha autoestima, que em psicologia quer dizer o quanto gosto de mim mesmo, também será positivo, será alto. E a autopercepção, que é o como eu me percebo enquanto pessoa, também será positivo. Ao contrário de alguém que o tempo inteiro escuta: você é burro, você não aprende, você é feio, você é mole. Percebem? Esse tipo de crítica faz com que o indivíduo tenha uma baixa autoestima, uma autoimagem negativa, uma autopercepção negativa, e que provavelmente encontre dificuldades para desenvolver a sua autonomia, inclusive para se desenvolver, pois os desafios vão fazer com que ele entre em pânico, fique ansioso, ok? O que também possibilita problemas de aprendizagem. Continuando. Dentro de uma visão construtivista da inclusão, o aluno, ele constrói a sua própria aprendizagem, pois se leva em consideração aquilo que o aluno já tem como repertório. É uma forma do aluno obter sucesso na sua aprendizagem. Então, eu elevo em consideração
aquilo que o aluno já possui e a partir do que o aluno já possui como repertório, eu amplio este repertório introduzindo conhecimentos novos, dando possibilidades para que este aluno construa. Como podemos construir o conhecimento em conjunto? Então, vamos repensar os fatores estruturais de uma instituição escolar, dentro e fora da sala de aula. O que poderíamos fazer? Deveríamos criar ambientes mais adequados para que a aprendizagem ocorra. De que forma? Vamos pensar em inclusão. Deveríamos ter rampas de acesso para pessoas que têm necessidades de cadeira de roda, ou usam muletas, ou qualquer tipo de aparelho necessário para o andar. Deveriam ter materiais pedagógicos dentro de sala de aula, banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais. Toda a estrutura, o prédio, né, a estrutura física, deveria ser replanejada e revista para que pudéssemos realmente ter essas condições ideais de aprendizagem. Depois disso, lógico, todo um projeto, um planejamento escolar adaptado e a cooperação da comunidade, a cooperação de todos, né? Da família, do corpo docente, realmente sendo uma interação família, escola, comunidade, possibilitando toda uma troca de experiências, né? A troca das próprias rejeições sofridas por esta criança em torno da sua vida toda, as rejeições familiares, as separações, as perdas, as mortes, para que o professor tenha condição de entender e ter uma visão melhor de cada aluno no seu individual. Isto vai facilitar ao professor o entendimento de como este aluno lida com o processo do aprender, ajudando inclusive no planejamento e nas formas de atuação dos professores com cada criança que frequenta esta escola. Os processos de desenvolvimento e crescimento, bem como as experiências necessárias, constituem-se objetos de interesse e estudo dos psicólogos e educadores desde o século XVIII. Quando as crianças, então, começaram a adquirir um status de sujeito diferente dos adultos, ou seja, começaram a ser tratadas como criança, porque até então elas se vestiam como adultos, elas participavam da festa, enquanto adultos elas bebiam bebida alcoólica junto com os adultos, elas viam os relacionamentos sexuais entre os adultos. Não existia uma diferenciação entre a criança e o adulto, ocasionando vários problemas para esta criança, que não tinha estrutura nem física, orgânica, nem emocional, para que participasse desses eventos todos. Alguns filósofos, nos séculos 17 e 18, já estavam pesquisando as questões acerca da origem e da evolução humana, para poder entender melhor esses processos de desenvolvimento. Segundo Palacios, Locke e Hume, empiristas britânicos, pesquisadores britânicos, eles entendiam que a mente humana
é aquela velha teoria que todo mundo já conhece, né? Quer dizer, a mente humana era um quadro em branco. Era uma tábula rasa e a linha de raciocínio da criança, a sua linha psíquica, a sua aprendizagem era apenas constituída daquilo que ela vivia. Por outro lado, Kant e Rousseau, eles defendiam a existência de características inatas do ser humano, ou seja, o ser humano ele tem algo anterior à sua vivência, que é algo inato. O Rousseau destaca a bondade natural da criança e a infância. Não deu tempo que ela vivesse ainda para que ela adquirisse mecanismos de defesa ou que ela adquirisse malícias que os adultos já adquirem em função das vivências que não são um tanto quanto alegres, né, no decorrer do seu desenvolvimento. Admite-se, assim, num consenso expressivo, a natureza do processo da inclusão escolar. Mesmo que a gente considere a precedência do tema de objeto de discussão na Declaração de Salamanca, tanto quanto a existência dos dispositivos legais que já eram previstos na Constituição Federal de 1988, a explicitação dos paradigmas que definiam a inclusão escolar e, assim, abrindo um parênteses, a lei já estava estabelecida, a lei de inclusão, desde 1961 no Brasil, só que ela nunca foi executada da forma como foi escrita. E após a Declaração de Salamanca, as pessoas parece que começam a dar força, parece que tudo só existiu após a Declaração de Salamanca, e não. Isso já ocorria há muito tempo antes. Bom, quando se define melhor os paradigmas da inclusão escolar, se apresenta ainda como etapa necessária para qualquer proposta de investigação e de reflexão sobre as dimensões de tal processo, todos os pontos levantados nesta declaração. Ou seja, a inclusão escolar, ela se refere a um processo de adequação da sociedade às necessidades dos participantes, ok? Ou seja, essas pessoas, uma vez incluídas, elas podem exercer a sua cidadania. A inclusão é mais uma consciência de que existe uma comunidade, é um trabalho em relação ao aceitar as diferenças e uma responsabilização para prestar atenção nas necessidades dos outros, que às vezes elas são tão óbvias, mas que falta um olhar, falta um estar atento para o que está ocorrendo. Quando discutimos o processo de inclusão, precisamos saber que isto está vinculado a uma série de fatores. Está vinculado a vários setores da sociedade, como religião, educação, esporte, família, lazer, e a todos aqueles que participam da sociedade, ou seja, o meio social mais amplo, né? Durante muito tempo trabalharam de forma errada o conceito de inclusão, tentando apenas incluir pessoas com deficiência em um determinado grupo social ou educacional. Na realidade, não era o chamado
inclusão, era a integração, ou seja, não podemos deixar de fora nenhuma pessoa, pois todas têm que ter acesso à educação. Então, todas as pessoas vão participar da escola, daí as classes especiais, daí escolas especiais, e na realidade não se incluía, apenas se integrava, fazendo com que ninguém ficasse de fora, mas não se estava atento para esta troca, para esta interrelação, clareando aí a diferença entre integração e inclusão, ok? Bom, como houve um equívoco muito grande em relação ao que é a inclusão, se retomou esses conceitos e começou a se trabalhar cada vez mais, deixando bem claro que a inclusão é um processo de que, independente de raça, religião, sexo, condição social, condição intelectual, sensorial ou econômica, todas as pessoas deveriam fazer parte do mesmo grupo e do mesmo tipo de trabalho. Por uma necessidade de oferecer aspectos de igualdade ou de fornecer a igualdade de oportunidade a todos os indivíduos, principalmente aqueles estigmatizados, como os negros, possuidores de deficiência, pobres, alguns exemplos apenas aqui citando de minorias, começaram a conduzir discussões a respeito de que forma a sociedade poderia contribuir para diminuir a distância entre as pessoas que fazem parte de uma mesma cultura, mas que têm oportunidades diferentes. A educação especial, enquanto área de conhecimento, ela ostenta, ela traz um histórico de movimento intenso, um movimento contínuo, em diferentes dimensões da atuação profissional acadêmica e dos seus membros, para que pudéssemos mudar paradigmas referentes à inclusão educacional da pessoa com deficiência. Pois foi com a aceitação dos direitos das pessoas desse grupo que começou toda uma movimentação, toda uma série de ações, né, para começar a se diminuir o preconceito, para que as pessoas começassem a prestar mais atenção umas nas outras e perceber a capacidade de todos os indivíduos com ou sem qualquer tipo de deficiência. O professor, em seu papel, ele precisa sempre estar refletindo em relação a como atua, para que possa rever a sua forma de ação, para que possa sempre estar buscando novas estratégias para promover o aprendizado, pensando na hora que for desenvolver estratégias que cada aluno é único, que cada aluno tem um ritmo, cada aluno tem um estilo de aprender, evitando assim atitudes preconceituosas da parte dele, inclusive para poder aprender a lidar quando rotulam os seus alunos, né, os próprios colegas, e fazendo justamente o que a gente acabou de dizer, né, não rotular os alunos com dificuldade de aprendizagem como diferentes, como especiais, porque quando se visa a educação inclusiva,
A educação inclusiva, ela não diz respeito apenas a atendimentos pessoais ou individualizados para alunos que tenham deficiências, mas sim, como um todo, a eliminação daquilo que impede que os alunos todos aprendam e fazendo com que todos eles tenham acesso ao mesmo currículo. Não podemos esperar que um conjunto único de objetivos padronizados possa satisfazer a capacidade de aprendizagem singular de cada aluno. Sternberg e colaboradores citam essa frase, ou seja, nós não podemos padronizar, nós não podemos nem subestimar, nem superestimar a capacidade de aprendizagem de cada aluno. Só podemos afirmar que todos os alunos, independente de suas diferenças, têm capacidade para aprender. Veja, aqui falamos em inclusão e este aluno, em função de ter uma necessidade especial, em função dele ter uma deficiência auditiva, ele está se comunicando com este aluno na linguagem de Libras, ok? Então veja, quando existe uma necessidade especial que precisa de apoio, o professor deve estar se atualizando, inclusive já se tem nas escolas públicas o professor de Libras. Só que infelizmente poucos se especializam, então está em falta professores nesta área. Todos os professores, eles enfrentam dificuldades, não só para estar dando as disciplinas específicas, né? As disciplinas que fazem parte das suas áreas de formação, mas falta também conhecimento, que é o que a gente estava falando agora, né? Por exemplo, a linguagem de sinais, a Libra, as Libras. Precisamos de intérpretes nas aulas. Isso faz com que fique mais complicado quando se tratam de professores de ciências exatas, por exemplo, física, química, pois existe uma grande dificuldade de lidar com a construção do conhecimento científico voltado para ciências exatas. Os alunos surdos, eles sofrem muito com essa questão, porque a química, ela tem uma linguagem específica que muitas vezes dificulta o passar este conhecimento, pois não tem como ser traduzida para Libras, dificultando assim a construção do conhecimento para esses alunos. Focalizando de novo no educador, cada vez mais existem pesquisas voltadas para a formação dos professores que mexem com a educação inclusiva. Uma atividade que pode ajudar durante essa formação é estabelecer, por exemplo, uma forma de se comunicar com instituições e escolas que trabalham com essas necessidades educacionais especiais. Tem ocorrido vários projetos que podem auxiliar nesse sentido, bem como a inclusão desta disciplina. Aspectos políticos, éticos, da normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais nos cursos de graduação citados na indicação do Ministério da Educação. A educação inclusiva no Brasil, ela ainda está na fase gestacional, né? E nós sabemos que o apoio e o investimento do governo para a educação inclusiva é extremamente necessário. Mas, cada
vez mais vem se aprimorando projetos nesse sentido e persistentemente vem se batalhando para que exista uma formação continuada de professores, para que com o tempo se resolva ou pelo menos se minimize os pontos que fazem com que esta educação de portadores de necessidades especiais não decaiam, para que elas comecem a entrar num processo de ascensão. Educação inclusiva no Brasil. Em 1854, se via isto como um problema médico, né? Então, Dom Pedro II funda o Imperial Instituto dos Meninos Cegos no Rio de Janeiro, mas sem a preocupação com a aprendizagem. Em 1948, é assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante o direito de todas as pessoas a terem educação, que é a chamada Escola para Todos. Em 1954, ocorre o ensino especial. Então surge a primeira APAE, né? E o ensino especial como opção para a escola regular. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases inova, né? Garantindo o direito da criança com deficiência à educação, de preferência na escola regular. E aí, até hoje nós ouvimos a inclusão de alunos em escolas regulares é apenas para que este aluno se socialize. E não é assim. Esses alunos, eles são incluídos em escolas regulares justamente para que possam existir trocas, tanto para eles quanto para os outros alunos que já frequentam as escolas regulares. Precisamos aprender a conviver em sociedade, porque assim como um aluno, dependendo do tipo de situação que ele vive, o tipo de necessidade especial, quando ele é excluído e ele olha para nós, nós somos diferentes quando ele entra em contato com o mundo real, porque ele se torna parte. E quando os pomos à parte do nosso mundo social mais amplo, os alunos também olham como diferentes, mas de uma forma pejorativa, porque diferentes somos todos uns dos outros, não é? Bom, 1971, um retrocesso jurídico. A Lei 5.692 determina tratamento especial para crianças com deficiência, reforçando as escolas especiais, ou seja, reforçando o estigma, a marginalização e o preconceito. Em 1973, é criado o CENESP, o Centro Nacional de Educação Especial. A perspectiva é integrar os que acompanham o ritmo. Os demais vão para a escola de educação especial. Retomando aí, lembram? O integrar na escola, que é diferente do incluir na escola, ok? 1988, avanço na nova carta, ou seja, a Constituição estabelece a igualdade no acesso à escola.
O Estado deve dar atendimento especializado, de preferência na rede regular. E aí cria-se um caos, né? Porque todos têm acesso à escola, mas aí se tem as classes especiais ainda e continua o processo de estigmatização. Bom, em 1989 é aprovada uma lei que diz que agora é crime o preconceito. Ela só seria regularizada em 1999, 10 anos depois. Isto facilita um pouco, né? Porque fortalece as pessoas que por algum motivo sofrem preconceito social. Elas já podem estar recorrendo à justiça como uma forma de se defender. 1990, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dá aos pais ou impõe aos pais a obrigação de matricular os filhos na rede regular. Ou seja, isto passa a ser um dever da família. A Declaração Mundial de Educação para Todos reforça a Declaração dos Direitos Humanos e estabelece que todos devem ter acesso à educação. Isto é um direito universal. Então, veja, com o decorrer do tempo, foram se unindo e foram cada vez mais reforçando o movimento da inclusão, ok? Em 1994, a famosa Declaração de Salamanca define políticas, princípios e práticas da educação especial, influindo nas políticas públicas da educação. Ou seja, as políticas públicas passaram por 4 momentos. Primeiro, dizendo que existia um movimento pequeno, um micro-movimento, no qual as crianças deveriam ser incluídas, integradas, me desculpe. Num segundo momento, houve um misto entre integração e inclusão. E no terceiro momento, me desculpe, falei que eram 4, na realidade são 3. E num terceiro momento, se partindo realmente para a educação inclusiva. Bom, a Política Nacional de Educação Especial condiciona o acesso ao ensino regular para aqueles que possuem condições de acompanhar os alunos ditos normais. Então, veja, aí inclusive estamos neste ritmo misto. Então, existe a integração e existe a classe especial. Em 1996, a LDB muda, só na teoria, né? Dizendo que o dever de assegurar currículo, métodos, recursos e organização é da escola, de todas as escolas, e que todos os indivíduos deveriam ter as suas necessidades atendidas. Em 1999, vem o Decreto-Lei 3.298 e é criada a Coordenadoria Nacional para
pessoa portadora de deficiência, definindo-se assim a educação especial como um ensino complementar. Em 2001, esse foi. Se não foi, tá saindo do mesmo jeito, tá tudo certo. Esse aqui. Foi. Em 2001, as redes se abrem. A resolução CNE e CED divulga a criminalização da recusa em matricular as crianças com deficiência. Cresce o número delas no ensino regular. É muito interessante, a gente começa a perceber aí que não existe uma valorização do ensino, não é? Então começa a se considerar crime e aí a família se mobiliza para colocar a criança na escola. Bom, o Brasil promulga a Convenção da Guatemala, que define como discriminação com base na deficiência o que impede o exercício dos direitos humanos. Em 2002, formação docente. Define que a universidade deve formar professores para atender alunos com necessidades especiais. Em seguida, Libras, o ensino de Libras é reconhecido. Reconhece a língua brasileira de sinais como um meio legal de comunicação e expressão. Sendo que sabemos que os surdos-mudos se comunicam através de linguagens gestuais. Interessante o reconhecimento, né? O braille em sala de aula. Uma portaria aprova, a portaria 2678, normas para que se use, para que se ensine, para que a difusão do braille em todas as modalidades seja utilizada na educação. Em 2003, existe a difusão da inclusão. O Ministério de Educação e Cultura cria o programa Educação Inclusiva. O programa Educação Inclusiva dá direito à diversidade, que forma professores para atuar na disseminação da educação inclusiva. Em 2004, existem diretrizes gerais. O Ministério Público Federal reafirma o direito à escolarização de alunos com ou sem deficiência no ensino regular. Em 2006, após uma convenção aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, estabelece que as pessoas com deficiência tenham acesso ao ensino inclusivo, ou seja, que todos tenham direitos iguais à educação. Em 2008, se faz a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que todos devem estudar em escola comum. Isso em 2008. Também em 2008, pela primeira vez, o número de crianças com deficiência matriculadas na escola regular ultrapassa o das que estão em escola especial. Ainda em 2008, o Brasil ratifica
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiências, da ONU, fazendo da norma parte da legislação nacional. Deficiência visual é o comprometimento parcial de 40% a 60% ou total da visão. Não são deficientes visuais as pessoas com miopia, astigmatismo, hipermetrofia, que podem ser corrigidas com lentes ou em cirurgias. Segundo critérios estabelecidos pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, os diferentes graus de deficiência visual podem ser classificados em baixa visão, leve, moderada ou profunda. Bom, essa baixa visão ela pode ser compensada com lente de aumento, com lupa, com telescópio, com auxílio de bengala, com treinamento e com orientação. Outro rebaixamento, próximo a seguir. Quando a pessoa ainda é capaz de ver a luz e a sombra, mas já se introduz o sistema Braille para se ler e se escrever, né? Se utiliza recursos de voz para acessar programas de computador. Essas pessoas locomovem-se com bengala e elas necessitam de auxílio para se locomover e para se orientar dentro do espaço a qual ela vai estar inserida, dentro de algum lugar fechado ou na rua. E a cegueira total, quando não existe qualquer tipo de percepção. O sistema Braille, a bengala e os treinamentos de orientação e de mobilidade, agora eles são estritamente necessários. O diagnóstico de deficiência visual, ele pode ser feito muito cedo, exceto no caso das doenças que são degenerativas, né? Porque elas só aparecem e evoluem com o passar dos anos. Algumas atividades para fazer com que o pessoal se enturme em sala de aula, isso é bacana estar passando para vocês, né? Combine com as crianças que por um dia elas o acompanharão ao pátio, ao banheiro, até a perua escolar. Elas se entusiasmam com essas incumbências. Então, é uma forma da gente entrosar as crianças que não têm necessidades especiais com as crianças que têm necessidades especiais. As crianças com problemas visuais, normalmente, dependendo se tiveram ou não algum tipo de treinamento fora, mas às vezes elas vêm para a escola sem este treinamento, elas sentem muito medo de mexer com alguns materiais, elas têm um desconforto porque não enxergam. Então, você mesmo, enquanto orientador, eu digo orientador no sentido de professor, né, que vai orientar as crianças em como fazer, toque no material, estimule-o a fazer o mesmo, entrar em contato pelo contato, ok? Em algumas aulas, por exemplo, de educação física, coloquem as crianças para brincarem em dupla, né? Para que elas brinquem de estátua, de pega-pega, e assim algum colega pode ajudar a orientação espacial do aluno cego. Lógico que não em brincadeiras de pega-pega, não? Mas estátua já dá para poder estar trabalhando isso. Um outro tipo de atividade para se criar um vínculo de confiança com o aluno, esse professor pode preparar uma caixa cheia de objetos do cotidiano.
Apesar de plástico, pó de café, forma geométrica, palha de aço. E este aluno com deficiência visual poderá ser convidado a pegar uma das coisas e descrevê-las diante da classe. Esse tipo de atividade pode ser utilizado também com crianças sem deficiência visual, para que elas trabalhem o liso, o áspero, o macio, o duro, ok? Agora vamos entrar na DI, que é a chamada deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela tem que apresentar pelo menos duas situações das citadas, não é? Como é a comunicação, como ela se comunica num meio socializado, como é seu autocuidado, como é a vida em casa, como é utilizado o seu tempo de lazer, né? Como se usa os recursos da comunidade. O DI substituiu deficiência mental em 2004. Isso foi uma recomendação da ONU para evitar confusões com doença mental, que é um estado patológico, não é? Que as pessoas têm um intelecto igual à média, mas por problemas orgânicos ou problemas afetivos é que se generaliza o termo todo para doença mental, não é? Ficam impossibilitadas temporariamente e às vezes não temporariamente de usar todas as suas capacidades. As causas, elas são complexas e elas variam. Elas englobam fatores genéticos, como a síndrome de Down, que é a síndrome do triplo X, fatores ambientais, recorrentes de infecção, uso de drogas na gravidez, problemas no parto, crianças que nascem prematuras, meningite, traumatismo craniano. Deixa eu voltar um pouquinho para a BI. Existe uma diferença não citada aqui entre a deficiência mental, no qual se engloba a síndrome de Down, e a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela pode ocorrer não por uma causa orgânica, mas ela pode ocorrer por algum tipo de trava emocional, a qual faz com que o indivíduo não consiga apreender. Há a necessidade de se distinguir este rebaixamento intelectual, que obtemos os resultados através dos testes, e esse diagnóstico deve ser feito de uma forma muito cuidadosa, pois se há dificuldade intelectual, a deficiência intelectual, enfim, ela é de origem psicogênica, ou seja, a origem dela é psíquica, é emocional, precisamos trabalhar com a família para podermos observar e levantar dados para descobrir qual é a origem, para que possamos, dependendo da idade da criança ou do adolescente, fazer com que ele evolua e com que possamos resgatar, se não tudo, a maior parte do seu cognitivo, que está impedido pela trave do seu emocional, ok? Voltando. Vamos falar agora dos transtornos globais de desenvolvimento. Entre eles o autismo, que também causa limitações, tá? 5% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência intelectual. Temos também as deficiências múltiplas. Quando falamos em deficiência
deficiências múltiplas, falamos em duas ou mais deficiências, que podem ser combinadas entre o físico e a intelectual, que podem ser deficiências intelectuais físicas ou físicas. E não existem estudos suficientes para que se comprove quais são as mais recorrentes. Algumas causas, se tem algumas notícias, algumas pesquisas aí, podem ser causas pré-natais, má formação congênita, infecções virais, como por exemplo a rubéola na gravidez, DST, doenças sexualmente transmissíveis, que também podem causar deficiências múltiplas em indivíduos adultos que não tratam dessas doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos Mudos, dos surdos cegos e dos múltiplos deficientes sensoriais, a Abrapacem, o modo como cada deficiência vai afetar a aprendizagem, desde as tarefas mais simples e o desenvolvimento da comunicação do indivíduo, vai variar de acordo com o grau de comprometimento que a deficiência vai trazer, associado aos estímulos que essa pessoa vai receber ao longo da vida. Existem também aqui algumas dicas de atividades para que se possa trabalhar dentro da rotina da escola. Vocês podem estabelecer símbolos na sala de aula, né? Para que um aluno cego e surdo compreenda aos poucos a sua rotina escolar. Por exemplo, ao entrar na sala, o fato dele tocar a porta, tocar o quadro, o giz, sempre na mesma ordem, vai auxiliá-lo a saber qual é o mecanismo, qual é a ordem dos objetos de entrada em sala de aula, possibilitando segurança. A mesma coisa na hora do recreio e na hora de ir embora. Pode-se também observar o comportamento das crianças sem deficiência, que vão ajudar as que têm deficiência múltipla a se desenvolver. Vão fazer isso de uma forma muito bacana, né? O sentido de estarem ajudando, e para eles tudo é uma grande brincadeira. Então, pode-se reunir todas as crianças, pode-se reunir toda a turma no final das aulas. E se, por exemplo, um aluno que é paraplégico tem dificuldade de se movimentar, ajude-o a sentar-se no chão, mas isso sempre com autorização do médico. Sem autorização do médico não se faz. Sentar no chão, em roda com os demais, e se propõe uma atividade que eles possam utilizar as mãos e os braços. Você vai estar incentivando o movimento, a comunicação, e vai estar incluindo este aluno nas brincadeiras também. Bom, a criança em idade pré-escolar que não engatinha, podemos deitar essa criança numa cama elástica. Ela sente os movimentos causados pelas atividades dos colegas em torno dela, né? Então, ela vai ver essas crianças engatinhando, rolando, o que vai estimulá-la a tentar os mesmos movimentos, sempre frisando, gente, se o médico autorizar. Deixe essa criança o mínimo de tempo possível na cadeira de rodas. Ela se sentirá instigada, estimulada a se mexer.
ao se sentar com os colegas num tapete ou num tatame. A deficiência física. Deficiência física leva à limitação da mobilidade e da coordenação motora geral. Pode afetar a fala em diferentes graus. E elas vão desde lesões neurológicas e neuromusculares até a má formação congênita ou condições adquiridas, como a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido na caixa craniana, ou PC, que é a paralisia cerebral. As crianças com deficiência física, elas em geral têm dificuldade para escrever, pois existe um comprometimento motor que faz com que a criança tenha esse impedimento. O aprendizado em função disso acaba sendo um pouco lento, mas tirando os casos de lesão cerebral grave, a linguagem é adquirida sem empecilho nenhum. Alguns dos principais tipos de deficiência física: paraplegia, perda total das funções motoras dos membros inferiores, tetraplegia, perda total da função motora, porque existe uma lesão na coluna entre o terceiro e o quarto nervo ou osso da vértebra, vértebra do pescoço. Elas só movimentam muito mal a cabeça. A gente até lembra do primeiro super-homem que fez o filme. Ele sofreu, já falecido, mas ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico, não é? Bom, são consideradas ainda deficiências físicas amputações, PC, aberturas no abdômen para o uso de sondas, que são as ostomias. E a deficiência física, ela também pode apresentar dificuldades na aquisição da leitura, da escrita, na percepção espacial e na percepção corporal, na autopercepção. Voltamos à adequação da estrutura do prédio. Isso é primordial, né? Rampa, elevador, corrimão, banheiros adaptados para as crianças com diferentes dificuldades de locomoção. Padrões ideais de acessibilidade em prédios e edifícios, eles são definidos pela Associação Brasileira das Normas Técnicas. Deficiência auditiva. A inclusão dos alunos com deficiência auditiva é um assunto que causa várias polêmicas. Alguns especialistas, eles são a favor da matrícula desses alunos em escolas exclusivamente especializadas até o final do ensino fundamental, para que possam ser plenamente alfabetizados em Libras e em língua portuguesa. Outros afirmam que esses alunos devem estar matriculados em escolas regulares junto aos ouvintes. O número de pessoas surdas mudas matriculadas nas escolas não para de crescer. Segundo o censo de 2009, mais de 40 mil alunos com algum tempo de deficiência auditiva, surdez total ou perda parcial de audição, ou a surdo-cegueira, né, estão em classes regulares na educação infantil, ensino fundamental e no EJA, o que representa 65% dos estudantes com deficiência auditiva no país. Existe a necessidade de se encontrar meios para incluir esses alunos e garantir que aprendam em todos os segmentos. O Decreto Federal de 22 de dezembro de 2005 estabelece que
Alunos com deficiência auditiva tenham direito à educação bilíngue nas classes regulares. Isto significa que precisam aprender a linguagem de Libras como primeira língua e a língua portuguesa como modalidade escrita como segunda língua. Para isso, a língua brasileira de sinais deve ser adquirida pelas crianças surdas o mais cedo possível, o que em geral acontece na escola. Preferencialmente, no trato, na inter-relação com outros surdo-mudos ou usuários de Libras. Em 2006, entre 2006 e 2009, o MEC certificou mais de 5.000 intérpretes em Libra. Embora 7,6 mil de cursos superiores em pedagogia, fono e letras ofereçam a disciplina de Libras, ter o número de intérpretes necessário para atender a demanda ainda é uma realidade muito distante. Espero que vocês tenham entendido. Coloco-me à disposição para qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento. Até mais, um grande abraço.